Livro Sabedoria Suprema de Haeckel, capítulo 27 de 777. Os milagres de hoje são falsos. Esse grau tem o objetivo de gerar crescimento, amadurecimento e questionamento com pensamento crítico, daquele que produz crescimento e que leva ao equilíbrio. Esse é o nosso propósito, que as pessoas possam entender o Evangelho. Com esse tema não quero dizer que não existam milagres, até porque seria absolutamente contrastante dizer que tudo que falo e ensino, mas como identificar se um sinal provém de Deus ou não? Um sinal vindo da parte de Deus precisa ser orgânico, verdadeiro, original, perfeito, instantâneo, espontâneo e sem defeito. Não pode ser artificial ou fabricado. E quando você ver os 4 Fs, fabricar, fingir, fidelizar e faturar, tenha certeza, os sinais são falsos. Primeiro F, fabricam, artificializam. Eles fabricam e artificializam sinais, maravilhas, prodígios e milagres. Se observarmos atentamente Atos 19:12 e Atos 5:15, veja quando relata dos aventais e lençóis de Paulo ou a sombra de Pedro. Era tudo perfeito, eles não fabricavam em nenhum momento. Não existe nas escrituras relatos que foi feita uma campanha de 7 voltas, 7 mergulhos de Naamã e de nenhum outro tipo de campanha mística, decorrente ou atrativo para fazer prosélitos. Tudo isso é criação humana dos últimos 100 anos. Vem do pentecostalismo e, mais ainda, desde a década de 70, com o neopentecostalismo. Esse ritual não tem base nas escrituras. A igreja primitiva não fabricava, não artificializava. Tudo era orgânico. Tudo aconteceu como sinais para aqueles que não criam. Viessem a crer no Evangelho e não como privilegismo para aqueles que já eram do Evangelho. E era assim que as coisas aconteciam naqueles dias. Era importante que elas acontecessem. Segundo F, fingir, falsificar. Imperfeito, eles fingem dizendo: o cidadão tinha lepra e hoje está purificado. Saiba que qualquer pessoa que tem lepra, hanseníase, pode vir a ter melhora. O câncer também pode sumir e voltar. Pode ter um sinal de melhora, mas a doença continua no corpo. Naqueles dias, 10 leprosos foram purificados imediatamente por Jesus, para sempre, e alguém que retornou à vida depois de 4 dias, e não alguém que morreu por algumas horas. É possível voltar à vida, como já aconteceu em vários casos, e tem histórias de todos os tipos de religiões, mas eles acham que só na religião deles e alegam o fato ao Espírito Santo. Assim como eles acham que uma pessoa deixou de vícios por obra do Espírito Santo. Como se alguém não pudesse deixar dos vícios sem necessidade e ajuda do Espírito Santo. Sendo que qualquer pessoa que quiser deixar do vício e fizer um tratamento com psiquiatra ou uma clínica de recuperação, associação, ou fazer uso da técnica de abstinência, técnica de exaustão, da overdose,
essa pessoa vai conseguir chegar à sua libertação, mas tudo tem que ser atrelado a eles e sem misticismos. Terceiro, fidelizar, proselitizar. Como diz Mateus 23:15, fazer prosélitos, o objetivo deles não é salvação e Deus só interfere para a salvação. Ou quando inclui todo o seu povo, o objetivo principal dos milagres, como Jesus falou, dos sinais que seguiriam aqueles que creem, é para a salvação. Mas temos vistos são sinais com o objetivo de fazer membros para suas empresas eclesiásticas, para patrocinar o patrimônio, o nepotismo, a vida e as escolhas que eles fazem. Qual deveria ser a motivação e o propósito de um sinal? Volto a afirmar, o único propósito e objetivo deve ser um só: salvação. Temos como exemplo Atos 28. O fato dos sinais desse texto acontecer foi que todos os presos que escaparam do naufrágio e todos os habitantes da ilha pudessem ouvir falar do Evangelho, pudessem crer na história da cruz, para que fossem salvos por ela. Em 1 Timóteo 5:23, Paulo aconselha Timóteo a tomar água e vinho, porque eram medicamentos importantíssimos naquela época. Entendam o Evangelho. Se Timóteo era salvo, era um ancião, um responsável, um sucessor de Paulo. Então, para ele não havia privilégios, só tinha remédios orgânicos, sem nenhum tipo de misticismo. Não tinha sinal para aquele que já era salvo.